Estamos numa época do ano em que quase toda educadora, todo educador, especialmente quem trabalha na educação infantil, está com a cabeça ocupada por uma única pergunta, na verdade, uma grande preocupação. Como fazer um bom relatório? Como escrever sem sofrer, sem cair em frases prontas, sem transformar a criança em uma lista de comportamentos? Porque, no fundo, muita gente sente que muitas das vezes acaba escrevendo demais, outras escrevem de menos, mas ainda assim não conseguem traduzir a infância que vive todos os dias. Para quem está chegando aqui agora, eu sou a Marcinha Oliveira. Eu atuo há um pouco mais de 20 anos na educação infantil e defesa da primeira infância. E esse é um tema que permeia o meu cotidiano e ocupa a minha mente há bastante tempo. E se existe uma coisa que eu aprendi convivendo diariamente com bebês e crianças pequenas e também com outros educadores, é que relatório nenhum deveria reduzir uma criança a comportamentos. Mas esse é justamente o grande desafio. E talvez isso aconteça porque ninguém ensinou uma coisa muito importante para a gente. Relatório não é sobre atividades, é sobre processos humanos. Não é apenas dizer que a criança ela participou, ela interagiu, ela esteve presente, mas é conseguir perceber como ela participou, do que precisou, como se relacionou, o que ela estava construindo ali, naquele tempo em que ela se deteve por longos momentos concentrados. Quando a gente começa a enxergar isso, a escrita ela muda, ela deixa de ser pesada, porque você para de tentar inventar frases bonitas e começa a narrar experiências reais. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Uma criança que observa o grupo antes de entrar numa proposta. Antes de qualquer julgamento, antes de taxar essa criança disso, daquilo, talvez ela não esteja resistente. Talvez ela esteja tentando compreender aquele território antes de se implicar nele. Uma criança que disputa brinquedos o tempo todo. Talvez ainda esteja aprendendo a sustentar desejos e lidar com frustrações. Uma criança, por exemplo, que procura constantemente estar na presença, próxima de um adulto. Talvez ela esteja buscando segurança emocional para explorar o ambiente. Percebe aqui a diferença? O comportamento é só a superfície. Os processos, eles estão por baixo dele. E é exatamente isso que a BNCC tenta nos convidar a observar. Observar as relações, os modos de participação, as formas de convivência, as experiências que vão construindo, né, essa criança. Porque escrever um bom relatório não significa usar palavras bonitas, difíceis ou palavras que a gente considera que sejam ideais. Significa conseguir revelar a criança que existe ali enquanto a gente está pensando e escrevendo sobre ela. E eu acho que uma das maiores angústias das educadoras é justamente essa sensação de eu convivo com essa criança todos os dias, mas na hora de escrever eu simplesmente travo, dá um branco. Só que talvez o problema não seja a sua escrita. Talvez você tenha aprendido por muito tempo que a observar apenas comportamento. E quando a observação ela fica restrita ao comportamento, os relatórios eles acabam ficando genéricos. Você pode colocar o nome de qualquer criança ali que ela serve para qualquer uma. Mas observar como ela interagiu, como ela gostou, se ela apresentou dificuldade em alguma coisa. Mas a infância é muito maior do que isso. Tem pertencimento acontecendo, construção de identidade, conflitos internos, desejos, descobertas, tentativas de convivência. E tudo isso aparece nas pequenas cenas do cotidiano.
no jeito como a criança se aproxima de alguém, como ela reage quando ela é contrariada, como ela busca pelo adulto, como sustenta um tempo de espera, como cuida de outra criança. Por isso eu reforço isso. Observar exige presença, exige escuta, exige desacelerar o olhar. Porque às vezes a infância ela fala muito baixo. E se a gente estiver ocupado demais, apenas tentando preencher relatórios e os seus requisitos, nós corremos o risco de não escutar o que realmente importa. Talvez escrever sobre crianças pequenas seja justamente isso. Seja justamente aprender a transformar presença em narrativa. E ao longo dos meus vídeos, ao longo do conteúdo que eu venho produzindo aqui no Infância ao Vento, eu venho falando muito disso. Parece às vezes até um pouco repetitiva, né? Porque eu falo muito de escuta sensível, eu falo de presença, eu falo dessa qualidade que a presença do adulto ela tem na vida das crianças, mas eu acho que eu falo tanto disso porque para a gente que atua diretamente com as crianças pequenas, esse é o carro-chefe, isso é o que dá brilho, isso é o que dá consistência ao nosso trabalho.